Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 24 tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre trabalho em dia de eleição no Brasil. Quais são os direitos dos empregados convocados pela Justiça Eleitoral para trabalharem como mesários voluntários nesse dia? E o que diz a lei sobre o direito ao voto em dias de plantão de empregados? Eles podem dar uma pausa no trabalho para irem até a sessão eleitoral votar? O quadro Saúde e Segurança no Trabalho vai falar sobre gastrite, uma inflamação no estômago que, se não for tratada, pode causar problemas graves. Em Cuiabá, Mato Grosso, vamos conhecer as histórias de imigrantes que vivem e trabalham no estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a habilidade e o talento de duas amigas que se dedicam a enfeitar ambientes a partir da produção de lindos buquês em um ateliê de flores. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. De 4 em 4 anos, os brasileiros se preparam para as eleições em todo o país. Alguns, além de votar, ficam à disposição da Justiça Eleitoral para atuarem como mesários voluntários. Nesses casos, a lei prevê uma compensação que não pode ser feita em dinheiro. Na reportagem especial de hoje, você vai saber o que diz a lei com relação aos trabalhadores que atuam como mesários e também quais são os direitos do empregado que estará de plantão trabalhando no dia do pleito. Veja só. Esse barulhinho será ouvido por muitos brasileiros no dia 7 de outubro. O som confirma o exercício da cidadania. E para garantir que tudo corra bem durante o processo eleitoral, tudo é preparado com bastante antecedência, com o apoio do trabalho de milhares de voluntários. 3 meses antes das eleições, a Justiça Eleitoral inicia o processo de convocação dos mesários que auxiliarão os trabalhos no pleito. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode ser convocada. Eleitores também podem se voluntariar. Basta se inscrever no site do Tribunal Superior Eleitoral ou comparecer ao cartório eleitoral que estiver inscrito. Quem já atuou como voluntário está sujeito a ser convocado pela Justiça Eleitoral automaticamente. Quem não puder trabalhar no dia do pleito tem um prazo máximo de 5 dias para alegar os motivos de impedimento. Aquelas pessoas que trabalham na área de segurança pública, por exemplo, não são convocadas. Outros da área de saúde, se justificadamente comprovar que ela necessita estar no seu trabalho naquele dia, obviamente que não serão convocadas. Outras que têm problemas pessoais, justificadamente, excepcionalmente, podem ser autorizadas pelo juiz a não serem convocadas. O juiz eleitoral destaca que quem é mesário adquire critério de desempate em concursos públicos, ou seja, recebe um bônus para a pontuação em prova. Ele também ressalta outros benefícios concedidos ao cidadão que trabalha nas eleições. As vantagens é que a primeira, que é a primordial, ele prestar um serviço à nação, da Justiça Eleitoral, como dever de consciência, o direito dele de se apresentar à sociedade como uma pessoa que tenha uma prestação voluntária no serviço, ou às vezes não voluntária, mas que ele tenha atingido o objetivo social de uma eleição transparente. Outra vantagem, aí no caráter pessoal, é que a cada dia de trabalho e também de treinamento, ele tem 2 dias de folga. Obviamente que esses dias de folga ele tem que tratar com o patrão dele e equacionar quais dias que ele vai poder tirar para não prejudicar o próprio serviço. Os mesários eles recebem um valor de uns R$30 a título de indenização para fazer um lanche, uma refeição no dia de votação. É o que eles recebem lá no próprio dia de votação. Os benefícios servem para compensar o dia extenso de trabalho. Ele tem que chegar às 6h30 da manhã, mais ou menos, e vai sair por volta de umas 7 e pouca da noite, depois que tudo estiver encerrado. Organizar o local de votação, transmitir os dados e ir embora. Ou seja, é um horário de trabalho muito maior do que o horário que ele trabalhava na empresa, se ele estivesse no dia. Por isso é que se dá, por lei, um benefício de 2 dias de folga,
para compensar um pouco esse desgaste e também pelo dever cívico dele ter prestado esse serviço eleitoral. A bancária Denise é mesária desde 1994. Já são 7 pleitos consecutivos que ela trabalha nas eleições. O primeiro trabalho foi aos 18 anos. Na época eu fui convidada para contar os votos, que era o papel de escrutinadora. Na época eu nem sabia o que era escrutinadora e nem tinha muita noção do que era uma eleição, né? E foi uma experiência muito legal, a contagem de votos, na época ainda era contagem de papel, né? E depois eu fui convocada na próxima eleição, em 98, fui convocada novamente. E aí depois continuou, todas as eleições eu fui convocada para trabalhar. Quem recebe a convocação fica ciente que precisa passar por um curso de capacitação. Um treinamento como este é fornecido para habilitar quem vai atuar no dia da votação. O mesário aprende a acessar a urna e como proceder na coleta dos votos. Aproximadamente 2 milhões de brasileiros foram convocados pelo Tribunal Superior Eleitoral para trabalharem como mesários no país nas eleições deste ano. Só aqui no Distrito Federal foram intimadas 30 mil pessoas. Jaqueline, que trabalha em uma empresa privada, foi convocada e diz que já informou ao patrão sobre a obrigatoriedade dos serviços prestados à Justiça Eleitoral. Eu trabalho na iniciativa privada, né? Na verdade, eu só comuniquei, porque eu já trabalhava lá também quando fui convocada na eleição anterior, há 4 anos atrás, e só comuniquei que novamente eu fui convocada, e aí a gente sempre acorda os dias direitinho, o dia que eu posso tirar, que não vai atrapalhar também, né, na minha rotina de trabalho, e eles sempre deixam, permitem direitinho, nunca teve nenhum empecilho, é bem tranquilo. E como é direito de todo trabalhador, o mesário precisa se alimentar e, claro, também votar. O coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal explica que as pausas são bem organizadas para não prejudicarem o trabalho no dia do pleito. Votar e almoçar, eles já combinam no início do dia, a gente orienta eles que já combinem no início do dia o horário que vão sair para que se revezem, saindo um de cada vez para não prejudicar o andamento da votação, o fluxo da votação. E se por um lado tem quem seja convocado para trabalhar na organização das eleições como mesário, por outro, tem quem não possa se ausentar do emprego mesmo no dia do pleito. Mas como o voto é obrigatório e um direito do cidadão, o patrão não pode impedir o empregado de exercer a cidadania. Eu acho que a primeira coisa é o diálogo com o empregador. Mostrar que ele tem realmente esse direito e se for negado de uma forma tão peremptória, ele pode até ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho contra o empregador. Aquele empregado estiver trabalhando e precisar sair para votar, o patrão tem que permitir, ele não pode negar a saída do empregado. Agora, se ele vai retornar ou não, vai depender da circunstância. O local de votação é perto do local de trabalho, né? Ou seja, se tem alguma intercorrência naquele local de votação, em tese ele tem que retornar. Ele tem que vai lá, vota e retorna. Mas eventualmente pode acontecer que ele não retorne. Para garantir que todo cidadão vote e exerça a cidadania, diversas empresas elaboram um esquema de trabalho para que ninguém deixe de participar. Na empresa privada onde o vigilante Douglas trabalha, foi feita uma logística especial entre os que estarão trabalhando no domingo de votação. A gente trabalha 12 por 36, né? No caso, vai entrar uma pessoa, um vigilante, às 18 horas do sábado, e ele tem que cumprir a carga horária até às 6 da manhã do domingo. E a eleição é no domingo, dia 7. No caso, esse rapaz que entrou às 18 horas, ele vai ter que estender um pouquinho, até dar o tempo de eu votar para poder cobrir o posto dele. Aí a compensação deve ser feita vai ser feita no banco de horas, e aí o patrão deve fazer ou colocar no banco de horas ou pagar com uma hora extra, né? Douglas garante que não vai deixar de escolher os futuros representantes do país. O vigilante tem consciência da importância do voto. Foi um esforço adquirido e deixar de votar por causa do trabalho, né, eu acho que não seria uma boa, sendo que a gente pode estender um pouquinho o horário até o colega votar e votar e depois voltar para o serviço, né? Deixar de votar porque eu posso pagar uma taxa e ficar livre depois. Acho que seria desvalorizar quem brigou por esse direito lá atrás, né?
No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, nós vamos falar sobre a gastrite, uma inflamação no estômago que precisa ser tratada. E ainda hoje vamos conhecer duas amigas que montaram um ateliê de flores no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os TRTs, realizou a 8ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Com o slogan Sempre há uma saída, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar, da melhor maneira possível, empregadores condenados em processos trabalhistas a quitarem dívidas. A semana foi realizada de 17 a 21 de setembro, com o objetivo de dar fim ao maior número possível de processos em fase de execução. O Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Comissão Nacional da Efetividade na Execução Trabalhista realizaram um seminário de precatórios da Justiça do Trabalho. O objetivo foi promover a qualificação dos profissionais da área e explorar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 99 de 2017, que instituiu um novo regime especial de pagamento de precatórios. Jovens do projeto Travessia do Espaço Mosaico, que visa a inserção de pessoas com deficiência intelectual, inclusive síndrome de Down, no mercado de trabalho, visitaram o edifício sede do TRT da 2ª Região em São Paulo. Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento e a rotina de trabalho do regional e conversaram com magistrados e servidores sobre as expectativas de cada um com relação ao futuro profissional. Um problema que atinge um grande número de pessoas. Gastrite. A doença é definida como uma inflamação no estômago e, se não for tratada, pode levar a problemas mais graves. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos entender melhor o que é a gastrite, as causas, os sintomas e o tratamento. Veja só. Goma de mascar, biscoito recheado, chocolate. Ir ao mercado e não ficar tentado por todos esses produtos é quase impossível, não é mesmo? Tudo é uma delícia, mas saiba que todos eles podem influenciar na piora ou no surgimento de uma gastrite. Diogo desenvolveu gastrite na adolescência. Desde então, os sintomas persistem. Primeiro você começa com uma queimação, uma espécie de azia mesmo, você começa com a queimação no estômago. Ela pode você sente ela subindo um pouquinho, como se a queimação estivesse seguindo do estômago para o esôfago, né? E aí ela vai piorando, essa queimação vai virando dor, uma dor incólica, e ela vai ficando tão forte, chegando a te dar náuseas e até vômitos, né? Formado em engenharia, ele conta que quando trabalhava na área, tinha que enfrentar muita pressão para entregar o serviço no prazo. Para cumprir as metas, acabou descuidando da saúde, se alimentava mal e fora dos horários. E foi aí que tudo piorou. Por causa disso, ele decidiu deixar a carreira e seguir a profissão de professor. A falta de controle que eu tinha na minha profissão, do meu tempo, para poder cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, me fez tomar algumas decisões na vida, entre elas mudar de ramo profissional, deixar de trabalhar como engenheiro para trabalhar como professor. Hoje ele tem mais tempo para cuidar de si mesmo, tem uma alimentação saudável e passa por menos estresse. Além disso, segue algumas orientações médicas. Eu tomo cuidado de comer sempre o que me foi recomendado pelos médicos na época, e tomar bastante água também, e respeitar os horários. Horário de comer, horário de trabalhar e horário de trabalhar. A gastrite é uma inflamação do estômago. Os tipos da doença são classificados de acordo com a duração, causa e o local do estômago que é atingido. A gastrite aguda é causada principalmente pela presença da bactéria H. pylori no estômago, que pode causar dor, náuseas, vômitos, mal-estar e queimação. A gastrite nervosa surge em situações de irritabilidade, medo e ansiedade. A pessoa sente azia, sensação de estômago cheio, arrotos frequentes e vômitos.
A gastrite crônica é caracterizada por uma duração prolongada dos sintomas de gastrite, com aumento da inflamação da parede do estômago. Na fase inicial, ela é chamada de gastrite superficial ou leve, quando apenas a parte mais externa da parede do estômago é atingida, enquanto que a fase final é denominada de atrofia gástrica, em que a parede do estômago está quase destruída, podendo até evoluir para câncer. Os sintomas são sensação de queimação no estômago, mal-estar, indigestão, gases, inchaço abdominal e vômitos. A enantematosa é quando há inflamação em uma camada mais profunda da parede do estômago, podendo surgir devido à infecção por bactérias, doenças autoimunes, alcoolismo, uso frequente de medicamentos como aspirinas ou anti-inflamatórios, que causa indigestão, gases e arrotos frequentes, mal-estar e vômitos. Existe ainda a gastrite eosinofílica, caracterizada por um aumento de células imunes no estômago, causando inflamação e sintomas como azia e vômitos, sendo mais comum em pessoas com histórico de alergias. A gente tem que sempre identificar alguma causa que agride ao estômago, sendo que o mais comum é a bactéria, o ácido e algumas substâncias, como o álcool, como o cigarro, né? E alguns componentes alimentares que eu coloco como uma lesão química. E alguns remédios também podem ocasionar gastrite. O diagnóstico é feito pela amostra do estômago com a realização de endoscopia, exame que permite observar as paredes do estômago por meio de um tubo fino, chamado de endoscópio. Algumas profissões estão mais vulneráveis a desenvolver gastrite, como os bancários, que trabalham com metas e prazos. Outro exemplo é quem trabalha à noite, já que não dorme e nem come nos horários adequados. De acordo com dados da Previdência Social, de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 240 afastamentos por auxílio-doença previdenciário por causa da gastrite. A partir do momento que a gente tem a gastrite, nós temos um comprometimento orgânico importante e aí o trabalhador passa a ter um desconforto abdominal, passa a ter uma náusea, passa a ter pode ter cefaleias, dor de cabeça muito forte, e aí não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir cumprir a meta, não vai conseguir ter a disposição física que estaria se essa doença estivesse inativa. E para minimizar e evitar o surgimento de uma gastrite, aí vão algumas dicas. Se alimentar bem, evitar frituras e aumentar a ingestão de verduras. É importante também não ficar muito tempo sem comer, fazer atividades que aliviem o estresse e se exercitar. Alencar atividade corporal com prazer emocional, que aí a gente vai conseguir sair do estresse e trabalhar o nosso corpo. No próximo bloco, como os imigrantes que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor estão vivendo e trabalhando em Cuiabá, Mato Grosso. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma arquiteta e uma contadora que se uniram na produção de lindos buquês. Nós voltamos daqui a pouco. O Brasil vem recebendo milhares de imigrantes em busca de uma vida melhor. Entre os anos de 2010 e 2015, foram mais de 700 mil estrangeiros, de acordo com dados da Organização Internacional para Migrações. E em Cuiabá, no Mato Grosso, venezuelanos e haitianos têm buscado a ajuda da Justiça do Trabalho para se empregarem de forma regular no estado. Acompanhe. O desemprego e a fome obrigaram milhares de imigrantes a deixar quem mais amam para trás à procura de uma vida melhor no Brasil. E a maioria dos estrangeiros que pisam em solo brasileiro vem de países como Haiti, Peru e Venezuela. Buscando trabalho, uma melhoria para minha família em Venezuela. E agora está muito crítica em Venezuela. Um quilo de carne está em 8 milhões de bolívares. 8 milhões e um sueldo de um trabalhador são 5 milhões. ¿Qué le parece? Um quilo de frango, um quilo de pollo, vale 5 milhões. Rafael decidiu vender o pouco que tinha na cidade de Margarita, na Venezuela, para atravessar a fronteira. Toda a família dele chegou a ficar até 3 dias sem se alimentar por causa da crise econômica do país.
ya parecía un esqueleto humano, verdaderamente. Aquí en Brasil he conseguido un país amigo, más que amigo, hermano, e não tenho como agradecer-lhe a Brasil, em verdade. A primeira onda de imigração começou com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estima-se que de lá para cá, pelo menos 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho. Mas desde 2015, uma nova onda de imigração desafia governo e sociedade. Para se ter ideia, segundo o governo federal, aproximadamente 56.740 venezuelanos pediram refúgio ou residência à Polícia Federal para fugir principalmente da fome que toma conta do país vizinho. Só neste ano, o governo já enviou para Mato Grosso 84 venezuelanos. Em Cuiabá, eles estão alojados na sede da Pastoral do Migrante, onde já estavam abrigados outros 19 estrangeiros. Aqui eles dão os primeiros passos para sair da ilegalidade. É importante que eles saibam que eles não podem ser discriminados na empresa porque eles são estrangeiros, que eles têm os mesmos direitos, que eles têm que ser tratados também humanamente igual a todos os outros trabalhadores. E quando se sentem lesados, os imigrantes procuram a Justiça do Trabalho. Somente em Mato Grosso, são aproximadamente 101 processos ajuizados por estrangeiros. Nós temos que deixar muito claro uma situação diferenciada que são dos trabalhadores imigrantes ilegais. Aqueles que entram, no Brasil, às vezes têm até anotações criminais em seus países de origem, ou não têm passaporte válido, entram pelas fronteiras sem fiscalização. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Mas se mesmo assim elas forem contratadas e trabalharem, qual é a posição da Justiça do Trabalho? Há alguma dúvida em relação a isso, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido que, por imposição constitucional também, de tratados internacionais, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro. Só que o que acontece, sinaliza também a jurisprudência que o juiz do trabalho, verificando que a pessoa é ilegal, reconhece a título de indenização todos os direitos, só que tem que notificar a Polícia Federal, o que pode importar numa deportação. Este não foi o caso de Denis Gonzalez, que está no estado há 3 meses. Ela e o marido chegaram juntos com outros 69 venezuelanos por meio do programa de interiorização no mês de abril deste ano. Começou a trabalhar neste colégio particular com carteira assinada um dia depois de desembarcar em Cuiabá. Depois de viver na calle, de comer liso, puedo decir que ya tengo otra vida. Estamos morando en Barrio Cochipó, en un mini kitchenette, que es como decir un mini apartamento en Venezuela. Empezamos sin nada y bueno, ya tenemos un fogón, una geladeira. Hoy me regalaron una cama. Nós temos muitas pessoas que já têm muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando. Tem um pouco de tudo, não é? Estamos muito contentes com essa diversidade cultural, porque essa diversidade cultural nos humaniza. Na natureza, em casa e até em festas de casamentos, as flores embelezam os ambientes. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, nós vamos conhecer 2 amigas que montaram um ateliê de flores. Veja na reportagem. Meu nome é Bruna Maria Figueiredo Pelégio, eu sou empresária, florista e decoradora. Eu sou Sâmia Ferreira, sou empresária, decoradora e florista. Eu sou contadora de formação, eu fiz contabilidade, trabalhava na área financeira. Eu tinha um desejo muito grande de começar a me expressar mais de forma criativa e eu comecei a fazer vários cursos, cursos de aquarela, cursos, enfim, vários cursos nessa parte. E as minhas amigas começaram a casar. E uma delas casou e me convidou para ser testemunha no cartório. E eu pensei, cara, vou fazer um buquê para ela, mas por um carinho, assim. E aí eu acabei fazendo também o buquê da igreja dela. Foi um mega desafio, eu estava muito nervosa. E as fotos começaram a rolar na internet e as pessoas começaram realmente a achar que eu estava fazendo buquês profissionalmente. E eu também naquele ano investi bastante em profissionalização na área de flores, inicialmente só na parte floral, então buquê de flor para noiva, um arranjo de presente, Dia das Mães, Dia dos Namorados, toda essa parte.
E aí as próprias noivas começaram a perguntar: por que você não faz decoração? Faz a minha decoração. Só que eu, como boa contadora, né, bem planejada, não sei o quê, comecei a perceber que a decoração é um outro produto. A decoração ela tem uma complexidade que eu sozinha não conseguiria colocá-la no patamar que eu queria. E foi quando eu pensei: preciso de uma sócia. Sou arquiteta e por ser arquiteta, meus amigos me chamavam para fazer decoração das festas, familiares. E isso começou a se tornar uma rotina e eu amava. Despertou essa paixão em mim. A gente faz design floral para outros decoradores também. E o Clube Florido, que é uma assinatura floral que recebe mensalmente ou semanalmente, quinzenalmente em casa. O Clube Florido foi um produto que a gente criou inspirado em outros produtos que a gente vê por aí, de vinho, de outras bebidas, enfim. Você assina o Clube Florido e toda semana você recebe um buquê na sua casa, ou quinzenalmente, dependendo do plano que você escolher, e sempre são flores diferentes. Eu trago a minha carga, tudo que eu aprendi na arquitetura, então tem o estudo da proporção, das texturas, da forma, equilibrar, e o estudo da colorimetria. Então, é esse mix de fatores que a gente traz para fazer os nossos arranjos, além de inspirações em outras áreas, né? A Bruna fez aquarela, eu trago na arquitetura, na moda, na natureza mesmo, é uma das nossas fontes de inspiração. Então, o nosso resultado é o estudo de tudo isso. A gente também faz terrários, a gente também faz herbários. Esses produtos eles duram mais e eles também têm uma boa saída. Eu acho sim que quando a gente está fazendo um buquê, a gente está ali expressando todas as nossas experiências, tudo que a gente passou, todas as nossas escolhas, o nosso senso estético. Então, eu considero o nosso trabalho uma arte. E de tocar as pessoas, né? Então, a arte transforma também e quem recebe tem esse sentimento também, né? Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.